agora conversar com o professor Arthur Medeiros, coordenador do curso de Direito do Unifiel, sobre a área jurídica e a sustentabilidade. Eu me formei na PUC, logo em seguida eu fiz um concurso para o Ministério Público, ingressei no Ministério Público, né? Depois de um tempo aí que eu me dediquei à carreira acadêmica, aí fui fazer o mestrado, né? Fiz na própria PUC mesmo, até que eu comecei a vir dar aula aqui no curso da Faculdade de Direito de Osasco, do Unifiel, onde eu estou até hoje. O curso de Direito hoje, ele tem essa preocupação de formação humanística, efetivamente, da pessoa, e você segue aqueles padrões que são determinados pela Resolução 9, né, do Conselho de Educação, onde você tem 3 ciclos básicos. Você tem o ciclo fundamental, onde você vai ter as disciplinas, né, do ciclo chamado ciclo fundamental, que vai dar essa primeira noção filosófica, né, de pensamento. O ciclo profissional, onde você tem as disciplinas efetivamente voltadas para o curso de Direito. E o ciclo profissionalizante, onde vai ter as matérias práticas. Em 5 anos de curso, é difícil você incluir na grade curricular essas disciplinas todas de difuso, como meio ambiente, consumidor, infância e juventude. Não que não tenha, eles vão ter noções, mas não de forma aprofundada, nenhuma dessas disciplinas. Ele vai ser com uma noção geral, mas isso vai ficar a cargo dele no futuro se dedicar à especialização, a área que ele mais se identifica para se especializar. O direito difuso é aquele que você não tem, você não consegue individualizar o titular do direito, todos indistintamente. O meio ambiente é o caso típico disso. Direitos de terceira geração, e tudo, às vezes as pessoas não conseguem não ter o coletivo, exato, o individual, o difuso. Mas o difuso é bem essa parte, indistintamente, e diz respeito a todos. Então você tem o consumidor, que você tem essa parte de difuso, infância e juventude, etc. E o meio ambiente está englobado nessa parte. O profissional que se forma em Direito, bacharel em Direito, ele pode atuar aonde na área do meio ambiente? No meio ambiente ele vai poder atuar na área empresarial, por exemplo. Ele pode atuar em organizações não governamentais e, eventualmente, representando alguma sociedade, etc., que tem interesse ambiental. Pode até auxiliar o Ministério Público na sua ação. Tradicionalmente, você sempre formava o profissional do direito para batalha. Então era processo, etc., briga no judiciário. Agora, precisa mudar um pouco o foco. Hoje, a advocacia preventiva é extremamente importante. Evitar justamente que esses litígios ocorram. Então, mesmo na área empresarial e etc., a atuação do advogado na área do meio ambiente pode ser importante nessa forma preventiva. De que forma? Evitando que a legislação seja transgredida pela empresa. Saber até onde ela pode ir, onde ela não pode, o que ela pode fazer, o que ela não pode, as áreas de preservação permanente, o que pode ser feito, o que não pode. Então, nesse aspecto, a atuação dele é extremamente importante. Essa questão ambiental, como é que era tratada e como é que é tratada hoje? Até a própria preocupação dos alunos, como é que o senhor vê isso? Olha, quando eu me formei, a questão ambiental era um embrião, era uma preocupação como é hoje, já existia essa preocupação. Só que essa consolidação, pelo menos no ramo do direito, do meio ambiente, etc., era muito embrionária. Eu lembro, inclusive, quando eu ingressei no Ministério Público, essa parte de direito difuso, que diz respeito a toda a coletividade indistintamente, ainda estava começando. E o meio ambiente foi uma das primeiras, né, a preocupação, inclusive, a nível institucional. E não se tinha muito mecanismo na época. Ação civil pública, inquérito civil. Então, na época, ainda estava tudo muito começando. Agora, a preocupação existia. Agora, hoje em dia, inegavelmente, você tem a situação jurídica muito mais sedimentada do que você tinha naquele momento histórico, sem dúvida nenhuma. Você tem uma atuação muito maior, não só do Ministério Público, como das organizações, né, sociais, que também se preocupam com o meio ambiente. Inegavelmente, hoje, eu creio que a informação da sociedade é muito maior, até porque nós estamos sentindo os reflexos de tudo isso. Eu me recordo que anos atrás, quando assistia palestras, etc., o pessoal falou, olha, na frente talvez falte água, nós vamos ter problema de clima, etc. Hoje nós estamos sentindo o reflexo disso. E o meio ambiente, é óbvio, dentro dessas áreas de direito difuso, ela tem uma importância muito grande, porque no fundo, ela diz respeito à sobrevivência da própria sociedade, inegavelmente. Se nós nos preocuparmos com o meio ambiente, fatalmente lá na frente nós vamos ter problemas muito sérios. Na sequência de nossa conversa, exibimos ao professor Arthur um resumo do episódio Direito dos Animais. Se você analisar pelo menos a legislação brasileira, você vai ver que no começo a legislação ligada à questão ambiental, ela teve uma fase bem utilitarista, ou seja, protege o pau-brasil ali, protege. Depois você teve uma segunda fase que é fragmentária. Você já começou a pegar, digamos, código de água, código de florestas, até que você tem hoje em dia uma concepção um pouco mais holística,
política nacional do meio ambiente. O homem continua sendo o centro das preocupações ambientais. Já é visto que há necessidade da proteção do meio ambiente, dos recursos naturais, porque eles interferem diretamente na nossa qualidade de vida. E o biocentrismo, por sua vez, é uma tendência mais moderna, não é o que está no nosso texto constitucional, no artigo 225, mas é uma visão que tenta colocar uma linha, na verdade, teórica, e tem que colocar todos os seres vivos no mesmo patamar. E nesse caso que nós temos, vamos tocar que os animais poderiam ser sujeitos de direito. Um leigo, desde que é alfabetizado, tem condições de ler, em primeiro lugar, que existem dispositivos que tutelam a defesa da vida. E um leigo tem condições de ler, pelo menos, os 3 primeiros artigos da Constituição Federal. Por que eles são importantes? Porque eles que explicam qual é o caminho que o direito deve trilhar. Por isso que é neste artigo 1º, inciso 3º, que a gente sabe que a dignidade da pessoa humana, como um fundamento interpretativo, vai fundamentar o direito ambiental. Nós, humanos, nós temos o direito de matá-los para nos alimentarmos, de matá-los para nos vestirmos, de matá-los em nosso benefício para pesquisas, para produção de medicamentos, de explorá-los em laboratórios para produzir shampoo, cosmético, e aprisioná-los para o nosso entretenimento. Farra do boi é tipicamente um exemplo que envolve tutela da cultura versus tutela dos animais. O Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que a farra do boi, que na verdade é uma comemoração cultural que existe lá no litoral de Santa Catarina, seria inconstitucional. Mas o que acabou acontecendo? Como ela ainda é fortemente arraigada na cultura local, está proibida pelo Supremo. Então sempre que existe a Semana Santa, diz, na Semana Santa tem farra do boi. E nessa Semana Santa não pode ter porque é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então o que tem acontecido? Os locais acabam fazendo a atividade cultural antes ou depois da Semana Santa para evitar a atividade policial. E o que eu quero chamar a atenção? Quando a Polícia Militar fazia as barreiras para impedir a farra do boi, então aparecia lá o caminhão com a vaca, com o boi, o policial parava e falava, o que é isso? O motorista dizia, isso é uma vaca. Ele falava, o que você vai fazer com essa vaca? Eu falei, eu vou matar. O que eu estou chamando a atenção é para o seguinte, o nosso sistema ambiental diz que é proibido tratar com o animal a crueldade. No entanto, ele autoriza a matar o animal. Como existe racismo, sexismo, existe também o especismo, que seria a discriminação entre espécies. Ele pode ser dividido ou classificado em 2 categorias básicas. Um é o especismo elitista, ou seja, o homem se diz, através do critério da racionalidade, que ele é superior a todas as demais, então todas as demais devem o servir. O outro especismo é o especismo eletivo, onde o ser humano, acredita que um determinado animal deve ser protegido e outro não. Hoje você tem uma série de situações, e foi dito nos vídeos que isso envolve muita cultura, e isso é verdade, né? Os rodeios estão aí, como exemplo disso, muitos são contra, outros são a favor, os experimentos, então é algo extremamente complicado. Na verdade, o meio ambiente está todo ligado a um sistema, Nós fazemos parte desse sistema. Tem animais que têm sua importância dentro desse sistema. Sem eles, no futuro, nós também vamos ter problemas, porque tudo está balanceado na natureza. Então, por isso que é extremamente complicado. O meio ambiente, ele teve essa evolução porque no primeiro momento se tinha realmente uma preocupação muito localizada. Você tinha legislações, às vezes, estaduais, às vezes até municipais ou mesmo federais, focadas para um determinado assunto. E se percebeu, até com a Constituição de 88 isso foi importante, porque hoje a proteção do meio ambiente está lá elencado, na Constituição Federal, é algo importante. A legislação atualmente, ela está procurando focar problemas mais de cunho nacional, vendo o meio ambiente como um sistema mesmo, não algo localizado, não um problema setorizado, mas algo que faz parte de um todo. Então, a evolução foi importante. Nós tivemos legislações importantíssimas que foram surgindo. A ação civil pública foi algo importante, porque a proteção do direito no meio ambiente está diretamente relacionada à ação civil pública. Você tem agora a discussão no Senado, o novo Código Florestal, que vai ser extremamente importante. Precisamos saber como que vai ser essas áreas de preservação, até onde pode ir, onde não pode ir. Aí que está a grande discussão hoje. Vai ter essa anistia que vai ser dada ao pessoal que já desmatou. Se nós formos analisar em termos de pesquisa na população, pouca gente tem conhecimento daquilo que está contido. A sociedade tinha que participar mais. Muito mais ativamente. Porque
Porque nós sabemos que essas audiências públicas que são feitas, etc., não atinge toda a população, atinge setores que estão interessados, que se dispõem a ir lá participar. Pode fazer, saímos na rua agora, vamos perguntar o que vai ter no Código Florestal de importante, você acha importante, a pessoa nem sabe, ainda não tem aquele conhecimento, a informação da população. E eu acho que em direito difuso, a informação é o grande problema, não é só no meio ambiente esse fenômeno. Isso acontece com a infância e juventude. Consumidor, quantos têm conhecimento? Hoje você tem uma classe C, D, E até evoluindo, que está virando consumidor efetivamente, que não sabe dos direitos que ela tem. E falta essa informação. Então isso não é só do meio ambiente, isso é no difusos em geral que está acontecendo. Eu acho que a informação é importante, porque você tem que abrir essa discussão. E como é que o senhor vê um programa como o nosso nessa questão de colaborar na informação? Isso é fundamental. E até eu acho que um programa como esse deveria ser mais difundido, né? Eu acho que até as redes de televisão, de rádio, etc., deveriam difundir mais esse tipo de discussão, trazer mais a população para a discussão. Isso é fundamental. Eu acho que se não tiver a participação de todos, vai ser difícil chegar num senso comum. Porque não adianta ficar meia dúzia, né, pensando em nome de todos, achando que aquilo é ideal, e às vezes não é. Precisa ver o que as pessoas pensam, o que a sociedade pretende e aonde que ela quer chegar. Professor, se o senhor pudesse deixar uma mensagem para um futuro aluno do direito, alguém que quisesse, tivesse vontade de cursar ou tivesse em dúvida de cursar o direito, o que o senhor diria? Eu diria o seguinte, eu particularmente sou apaixonado pelo direito, eu me identifiquei muito desde os primeiros anos da faculdade, porque eu acho que essa formação que você tem, a formação humanística que você tem, essa possibilidade que você tem de mexer, não é, com a sociedade de uma forma ou de outra, ela é extremamente importante. Agora, para o aluno que queira vir estudar direito, para aquele que pretende estudar direito, ter consciência do seguinte, você tem que ter identidade com a população, você tem que saber o que a população pretende, você não pode fazer parte de uma casta diferenciada, porque às vezes as pessoas se imaginam assim como distante da população, não. Você tem que entender que você está inserido e procurar fazer o melhor possível para que essa população, porque na verdade o direito, o que ela serve? Serve justamente para regular a vida da sociedade, e você tem que tentar fazer com que aquilo ocorra da melhor maneira possível, isso é fundamental. Doutor, o que o senhor acha que deve ser levado em consideração pelo jovem no momento de sua escolha profissional? Bem, eu tenho a impressão que a escolha de uma faculdade é um passo muito importante na vida do jovem. Ele deve vir motivado, querer fazer o curso, aproveitar o curso totalmente, e nós temos aqui no Unifiel uma preocupação com qualidade de ensino. Isso vem de longa data. Nós estamos ampliando o alcance desse bom ensino. Como é que o senhor vê essa questão ambiental na época em que o senhor se formou, ou mesmo na época que o Unifiel foi fundado, e hoje? Bem, Pedro, me formei em 1955. Nem tinha esse termo ambiental. Então é uma coisa muito recente que eu digo de 20 anos para cá. E realmente há uma consciência cada vez maior. Não se pode formar um advogado, não se pode formar um historiador, um geógrafo, ou um farmacêutico, como o curso que nós temos aqui, administrador de empresa, divorciado da questão ambiental. Eu acho que na época que nós vivemos, a coisa está muito entrelaçada. Não se pode dar uma de insular, ficar dentro de uma ilha e ignorar o resto do que passa em volta. Então eu acho que hoje o ensino, vamos dizer, tem que dar lugar para a questão ambiental, que é muito importante. Estamos chegando ao fim deste episódio, mas no próximo você vai poder conhecer como é um curso de biologia, as áreas de atuação de um educador ambiental e também de um gestor ambiental. Existe alguma profissão que você gostaria de conhecer mais? Mande sua sugestão. O nosso e-mail você já sabe, contato@açãoemeioambiente.com.br. E nos vemos no próximo episódio.